A música é uma coisa sem fronteiras. Eu não posso viver sem música. Laura não existe sem música. Eu canto sempre. Canto para você. Muito feliz. E per la prima volta mi sono resa conto che fare il cantante non significava solamente firmare autografi, ma avere delle persone che credono veramente in te e che vogliono da te delle risposte, delle soluzioni. Nesse momento eu sinto um pouco mais madura de antes. Para meu trabalho, para minha vida, para minha idade. E penso che è molto importante isso. Questo album e questo anno musicale mi hanno molto aiutato a rispettarmi di più e a conoscermi meglio. Creo que es la cosa más importante, ante todo para yo misma, es evolucionarme. No puedo repetirme, yo me aburro mucho. Por eso trato de encontrar en la melodía, especialmente italiana, que es parte de mi cultura, de mi vida, lo que será mi futuro. Eu quero compartilhar com toda a gente que escuta minha música, toda a emoção que eu sinto quando eu canto minha canção. E quindi è un disco che sicuramente mi rappresenta perché lo sto vivendo. Ci sono 13 canzoni, 13 quindi risposte, è un album molto più personale, intimo, una cosa che mi illustra totalmente in musica ovviamente. Eu tenho energia com a música, eu tenho a vontade de crer em meu trabalho, em tudo que a música dá a mim. Eu fiquei tão enlouquecida com a sua voz, eu não lembro se eu dei um beijinho aqui. Dei não? Não. Então vou dar. Boa Coisa sorte. linda isso, né? Que garganta de ouro. Que garganta Deus de ouro. proteja. Que Deus Grazie. te proteja. Grazie. Eu gosto muito ser autobiográfica, muito verdadeira. Penso que amor não é solamente uma palavra de 4 letras, mas uma coisa muito mais grande. Amor para a vida, amor para uma pessoa, para a família. Meu novo disco se fala a minha resposta. É o amor. Não. A mia risposta è a musica. La Mia Risposta é o quarto álbum da cantora, compositora e produtora italiana Laura Pausini. O disco foi lançado em outubro de 1998 em 50 países e saiu também em uma versão em espanhol intitulada Mi Respuesta. Ok, já lhe adianto que o meu italiano e o meu espanhol não são muito bons, mas vamos lá. Em comparação aos trabalhos anteriores de Laura, esse álbum se destaca por apresentar uma espécie de evolução no som e nas letras. Uma curiosidade é que o ponto de partida foi o título, A Minha Resposta. Só em seguida a cantora começou a desenvolver as canções. O resultado é bem maduro, visceral e autobiográfico. Um disco de 55 minutos com diferentes influências como soul, R&B, jazz e o pop italiano moderno que a própria Laura estava ajudando a dar forma. E como soa bem um álbum daquela época, com instrumentos reais. Grande destaque para o baixo de Nathan East. Laura disse que seu amadurecimento como pessoa e como artista veio do contato com outras culturas, e que por estar crescendo, era natural que questionasse coisas até sobre a própria existência. Ela fazia isso através da música, porque era a ferramenta que lhe dava força e energia para seguir em frente. Credo che quando uma pessoa tem 24 anos, como eu tenho agora, empieza a ser muita pergunta. Eu tenho, como todas as pessoas da minha idade, a mais normal possível, como quero ser em meu futuro, se eu estou feliz de tudo que he trabalhado nestes anos. A artista teve grande liberdade criativa em La Mia Risposta. É um álbum que trouxe muito da sua musicalidade. Ela coescreveu 8 das 13 faixas do disco em parceria com Alfredo Rapetti, mais conhecido como Keope, e compôs ainda outras 2 músicas sozinha. Além disso, pela primeira vez, foi produtora em um de seus discos. As letras parecem ter refletido muito bem suas ideias, com os temas sendo apresentados por meio de metáforas, mas de forma bem simples e direta. Esse protagonismo e envolvimento de Laura permaneceu na construção dos discos seguintes, todos com as digitais dela. Tem muita coisa a se descobrir no visual, no projeto gráfico e no som elegante de La Mia Risposta. O álbum levou cerca de 1 ano e 2 meses para ficar pronto. Criado em estúdios na Itália e nos Estados Unidos, trouxe uma artista que demonstrava muita autoconfiança e, ao mesmo tempo, uma certa leveza durante as performances. Uma cantora apaixonada pela música e interessada em experimentar outros estilos em seu trabalho, até no cabelo, que ela exibiu pela primeira vez ao natural.
eu normal, cabelo assim, sempre eu. Esticava o cabelo? Sim. Esse ano eu, assim, normal, muito mais normal de antes. Questionada em entrevista se tinha expectativas em alcançar o mesmo sucesso comercial que obteve nos álbuns anteriores, Laura respondeu que o que esperava mesmo era respeito. Apesar de seu talento indiscutível, de sua voz incrível e da grande presença de palco, ela ainda era vista por muitos críticos como apenas mais uma cantora adolescente. Era subestimada porque muitas pessoas achavam que não era capaz de escrever canções. Desde o início, Laura sempre foi uma grande intérprete. Ela se transforma no palco. Além de sua linda voz, algo que eu observo desde criança é como ela tem o poder de capturar a atenção das pessoas em frente às câmeras. É como se estivesse nos encarando diretamente. Enfim, naquela época, Laura se interessava sim em compor as próprias canções, mas ela ainda não se sentia totalmente à vontade para isso. E, por esse motivo, contava com colaboradores que a ajudavam a musicar suas histórias, a rimar e etc. Acontece que, com o tempo, isso já não a preenchia como artista e ela sentia que as coisas precisavam mudar. Eu colaborava com o músico, autore de todas as canções. Eu falava com ele escreveva a minha emoção. Agora tenho mais confiança na minha possibilidade de escrever música, porque um amigo meu se chama Kelpe, que escreve comigo as letras, ajuda-me a ter muito mais confiança. Naquele momento, ela sofria uma certa pressão da imprensa, como se precisasse provar algo para validar o seu enorme sucesso. Algo muito cruel, principalmente se tratando de uma jovem de apenas 24 anos e que estava em seu 5º ano de carreira como cantora profissional. Toda essa dúvida da mídia se Laura conseguiria conduzir os rumos de sua carreira era puro sexismo na indústria da música. Mas a resposta de Lauretta veio aí, e foi através das canções. É belíssimo trabalhar como compositora, porque eu canto exatamente a coisa que eu penso. Escrevo muita coisa na minha casa. Eu leio muito livro. E isso ajuda-me a escrever, a sonhar. Eu tenho a vontade de escrever. Em entrevista, ela explicou que nunca deixaria a música e que não tinha interesse em outras áreas artísticas naquele momento, embora já tivesse recebido convites para atuar em 2 novelas na América do Sul e para apresentar programas de TV e fazer um filme na Itália. Segundo Laura, ela negou porque não é atriz. Sua paixão é cantar. Ela queria mesmo era dedicar seu tempo a isso, aperfeiçoar as canções e que seu trabalho fosse como um espelho de sua vida. Foi o que ela fez. 2 anos antes, Laura havia lançado seu disco mais famoso, Le Cose Che Vivi, e que já apresentava um crescimento notável dela como artista. Para o álbum, ela escreveu uma música chamada Il Mondo Che Vorrei. Mesmo o álbum tendo sido bem sucedido comercialmente, a gravadora Warner Music queria muito mais. Credo che la mia casa discografica si aspettasse dei numeri tipo adesso va a vendere 7 milioni di dischi, cose così, e non vendete una cifra così grande, vendete tanti dischi ma credo 2,5 milioni, non mi sembra di aver venduto di più. Alla fine di tutta la promozione la mia casa discografica mi disse che c'era qualcosa che probabilmente non era andato bene, mi chiesero di pensare qualcosa di più moderno, di più attuale, non così solo romantico. Rimasi male anche perché ovviamente tra tutto quello che mi arrivava io continuavo a scegliere le canzoni che piacevano a me, mi piaceva musica pop rock. O que podemos entender pela sonoridade e o discurso de La Mia Risposta é que foi um passo arriscado por ser algo diferente do que ela já havia feito. Quebrou um pouco a fórmula, sem tantas notas altas, com uma artista à procura de mudanças. Teria causado uma certa estranheza nos fãs quando o ouviram pela primeira vez? Me diga você. Bom, Laura não estava renegando o trabalho que construiu até então. Ela só não queria se repetir. Não é que ela estivesse fugindo completamente do mainstream. O que aconteceu de mais interessante foi a maneira que ela encontrou para se comunicar nas músicas, porque decidiu explorar outros caminhos que não lhe eram convencionais.
Em 1996, ela já havia dito para a Folha de São Paulo que na profissão dela não se pode trabalhar pensando em vender discos, porque isso não funciona para sempre. Em uma outra entrevista, já em 98, a italiana explicou que La Mia Risposta nasceu da necessidade física de dizer quem ela era, com um tipo de música que não apenas a permitia usar sua voz, mas também todo o seu corpo na hora de se comunicar. Ela definiu essa sensação como uma espécie de explosão. Explosão essa que aparece no jeito diferente que Laura canta as músicas de La Mia Risposta. Seus vocais surgiram de uma maneira mais suave e ousada, exibindo outros tons em meio aos arranjos. Em entrevista, Laura disse que gravou quase todas as músicas do disco de olhos fechados e que tentou criar uma atmosfera particular nos estúdios, utilizando incensos e deixando o ambiente com pouca iluminação. Muitas vezes, ela nem queria ninguém por perto. Ela contou que até chegou a dormir nos estúdios durante o período de gravações. Eu sou uma chica nocturna. Eu dormo la mañana e vivo de noche. É vero, tenho montón de fantasias, de curiosidad, e la noche para mim é algo de misterioso. O som desse disco é bem diverso, devido a um super time de músicos, com grande destaque também para os coros. Tem violão, baixo, bateria, guitarra, teclados, percussão, um instrumento da Índia chamado sitar e a programação eletrônica de Alex Bridgeport, que trabalhou com Janet Jackson. Uma das principais inspirações de La Mia Risposta foi o álbum The Velvet Rope, de 1997. Mi ricordo che andai in vacanza in Francia e in quel momento andava tantissimo un disco di Janet Jackson che si chiamava The Velvet Rope e quindi chiamai alcuni dei suoi collaboratori per realizzare in una maniera sempre romantica, sempre nel mio stile, ma più moderna, quelle che erano le canzoni che avevo scelto. Stavo bene comunque, stavo facendo quello che mi piaceva, quindi stavo bene. Para a divulgação, Laura realizou de fevereiro a maio de 1999 uma turnê de curta duração em teatros da Europa. Foram 28 apresentações ao longo de 3 meses, uma experiência intimista, com apenas ela e a banda no palco. Dividido em 2 partes, o show tinha até intervalo. No setlist, o álbum na íntegra, bem como a incrível One More Time, da trilha sonora do filme Uma Carta de Amor, Message in a Bottle. O repertório também incluía canções dos discos anteriores, como Mi Dispiace, do Le Cose Che Vive, que não apareceu nos shows ao vivo de Laura desde então. Infelizmente, o mesmo aconteceu com a maioria das faixas de La Mia Risposta. Além da turnê, ela promoveu o álbum em diversos países, incluindo o Brasil pela 3ª vez, apresentando suas novas músicas em programas de TV e rádio. Muito obrigada por hoje. Beijos para todos. Nos vemos na próxima vez. Foi quando ela esteve no programa Livre e conheceu Serginho Groisman, que viria a se tornar seu grande amigo. E claro, ela esteve com o Gugu. Muito obrigada, Gugu. Muito feliz de ver a você hoje. E a Hebe no SBT. Você canta realmente, a gente sente que você traz a canção daqui de dentro, assim. Quando eu começar a fazer uma coisa, eu fazer com toda a minha paixão, todo o meu coração e com muita força. Não gosto de começar uma coisa e deixar a me dar. Sim. Não gosto mais ou menos. Não gosto de falar de mais ou menos e fazer de mais ou menos. Gosto de fazer. Se eu não fazer, é porque não acredito. E isso é a minha estilo de vida. La Mia Risposta trouxe canções que logo viraram clássicos de Laura Pausini. No Brasil, Inascença di Te foi até tema da novela Pecado Capital. 4 anos depois, uma versão em inglês, It's Not Goodbye, foi lançada no álbum From the Inside, com arranjos de cordas de David Campbell. Em 2023, Laura foi surpreendida por Anitta e Thiago York em uma versão da canção adaptada para o português. Os dois cantaram Na Ausência de Ti, na cerimônia do Grammy Latino, que homenageou a italiana como personalidade do ano. A faixa, adaptada pelo próprio Thiago York, foi lançada no álbum dele, que se chama Antes que o Mundo Acabe. Aliás, diferente do Le Cose Che Vive, o álbum La Mia Risposta não inclui músicas em português, mas Laura voltou a gravar no nosso idioma em outros momentos de sua carreira ao longo dos anos.
Outro clássico do álbum é Una Emergenza d'Amore, que foi escrita durante a turnê que Laura fez no Brasil em 1997. A música começou a ser criada nos ensaios do show no Rio de Janeiro com o pianista Eric Buffat. Abbiamo cominciato a scrivere questo disco a Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro? Sì. E la prima canzone, proprio quella che abbiamo scritto, era Un'emergenza d'amore, quella che in questo momento sto portando in giro. O lindo videoclipe foi filmado no Imperial Valley, uma área de deserto na Califórnia. Os singles do álbum não estão deslocados entre as outras faixas e representam bem os elementos dessa obra-prima, com uma atmosfera meio mística e bem característica de boa parte da música pop dos anos 90. E claro, o dito lado romântico de Laura ainda permaneceu nas canções, mas fora do comodismo. São canções que se destacam entre as demais, escolhas bem pensadas na hora de apresentar o disco para o público. La Mia Risposta inclui músicas muito importantes para Laura. As letras tratam de suas experiências pessoais e das expectativas que ela tinha de mudanças para o mundo naquele período. Letras que falam sobre a importância de se questionar. Os assuntos passam pelas diferentes fases dos relacionamentos e falam também de outros temas como a solidão, a imprevisibilidade da vida, o contato com o lado espiritual, a dor da perda, o medo, a busca pela esperança e sexualidade. Notas de Laura para si mesma. Em comunicado para a imprensa no ano de 98, ela explicou que o álbum não trazia a maturidade de uma mulher, mas de uma garota que ainda estava crescendo. ¿Qué significa buena chica? Para mí significa amar, significa respetar. Estar a gusto en su piel. Sí, eso, cosa que fue muy difícil para mí en el principio. Dentre os destaques do disco, temos Looking for an Angel, cantada em inglês, com um sotaque bem fofo. A música foi escrita especialmente para Laura pelo lendário artista britânico Phil Collins, que também é o responsável pelos arranjos, um baita presente de um dos ídolos dela. Os dois se conheceram durante as gravações de um dos episódios do programa de TV e rádio Night Express, na Itália, em 1997. Laura conta que o convidou para cantar com ela, mas não tinha certeza se ele aceitaria. Un día he preguntado a mi compañía, déjame encontrar a Phil Collins. Y ellos dicen, imposible, no te va ni a conocer, o sea, es Phil Collins. Y yo le digo, encuéntrame el teléfono y voy a llamarlo. ¡Atrevidísima! Cuando llega el número yo digo, no soy tan atrevida, tengo miedo. Pero lo he hecho. Y me contesta una secretaria telefónica. Hi, this is Phil and su mujer, déjame un mensaje. Hi. This is Laura Pausini. Do you know who I am? Canto una canción que se fue, le canté la canción. Es que mi sueño es cantar contigo. Me encantaría muchísimo poderte hablar. Chao. Grabé la llamada, ¿no? Y me fui a dormir. A confirmação veio do próprio Phil Collins, que retornou a ligação da italiana. Eles conversaram em inglês por telefone e Laura disse em entrevista que inicialmente ficou com medo de não entender tudo que Phil lhe dizia. En la noche él llamó, porque llamaba desde América, y dejó un mensaje a mi secretaría telefónica. Me dice, ¿cuándo quieres que cantamos juntos? Yo llamé a mi compañía, sorry, I'm gonna sing with Phil Collins. Os dois acabaram ensaiando a canção The Same Moment durante a ligação. Laura e Phil Collins voltaram a cantar juntos em outras ocasiões. Outra música linda de La Mia Risposta é a emocionante Anadime-se, na qual a cantora se dirige a uma jovem que sofre com o transtorno alimentar da anorexia. Uma canção que fala de um assunto delicado, mas de um jeito sensível e em tom acolhedor. Uma das melhores que Laura já escreveu e gravou. Em 2016, a italiana cantou um trecho dessa música durante um pocket show improvisado enquanto sua equipe resolvia um problema técnico, antes do início de sua apresentação no Rio de Janeiro. A canção foi um pedido de uma fã que tocou piano para ela no palco. Anadime-se, dedicada a uma garota que é uma fã de mim quando eu mais pequena, foi um percurso muito difícil fazer para ajudar ela com o seu doutor, a sua família, e ela sempre perguntar ajuda para mim. Então eu escrevi as letras dessa canção. Muito obrigada que você conhece.
A faixa Buona Verità foi inspirada nos versos do poema Vive la Vita, de Madre Teresa de Calcutá. La Felicità nasceu depois que Laura e Keope assistiram Sociedade dos Poetas Mortos. Os dois decidiram escrever algo baseado no filme, e a canção teve 3 letras diferentes até chegar na que entrou no álbum. Eu não falei que o meu italiano não é lá muito bom? Pois é, deixa eu lhe contar como conheci esse álbum. A primeira vez que ouvi La Mia Risposta foi em 2003, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu conheci as músicas de Laura através da minha irmã mais velha, que havia emprestado vários CDs de uma amiga dela, que morava na rua da nossa casa. Dentre eles, estavam alguns discos de Laura. Nós achávamos muito legal que Laura cantasse em mais de um idioma, e já estávamos familiarizados com os hits, principalmente as músicas que conhecemos nas vozes de Sandy Júnior e que nem sabíamos que eram regravações. Realmente inesquecível. Depois de tanto emprestar os CDs da amiga dela, minha irmã resolveu que queria ter o seu próprio CD da Laura, um que a gente ainda não conhecia, e foi logo a versão em espanhol de La Mia Risposta, o Mi Respuesta. Eu me lembro que, por ser um CD antigo, custou R$13 em uma loja no shopping. Um precinho muito bom para uma joia dessas. Como grande parte dos fãs brasileiros, eu sempre preferi as músicas da Laura em italiano. Acontece que, a longo prazo, o meu álbum favorito dela acabou sendo em espanhol, porque o CD Mi Respuesta tocou demais no rádio da minha casa. De início, estranhei as canções porque eu era só uma criança. Estava acostumado com outro tipo de música. Achei tudo meio lento e misterioso, mas ainda assim me despertava a curiosidade. Lembro de ficar folheando o encarte várias vezes, impressionado com a beleza de Laura. Outra coisa que me chamava a atenção era o símbolo gravado em cima do CD e no encarte. Era a figura de um amuleto desenhado pela própria Laura Pausini, que só depois eu entendi que representa também as iniciais do nome dela. Até então, eu só conhecia esse símbolo pelo encarte mesmo. Não tinha visto nenhuma outra foto, performance ou clipe em que ela aparecesse usando o amuleto. Ah, e hoje, alguns elementos gráficos e o ensaio fotográfico de Laura no fundo azul até me lembram um pouco o encarte de Ray of Light, da Madonna, álbum que saiu no início de 98. Enfim, Mi Respuesta é o terceiro disco de Laura Pausini em espanhol. Cantar nesse idioma a tornou ainda mais popular, conquistando o carinho da América Latina. Ela criou um vínculo com os países dessa região, uma relação de 3 décadas. Na adaptação das músicas para o espanhol, castelhano, Laura procurou manter a mensagem original nas traduções. Conseguir ser compreendida pelo público sempre foi uma preocupação a cada álbum. Às vezes tenho medo que não compreendem tudo, porque as letras das minhas canções são muito importantes para apresentar-me e para dizer o que é a Laura, não? Me gosta que a gente pode conhecer-me como eu sou naturalmente. Muitas vezes encontro pessoas durante os concertos que cantam todas as palavras em italiano. É uma grande satisfação. Porque a gente está aprendendo também um pouco italiano através da minha música. Eu fico muito feliz. Foi em Mi Respuesta que ela própria começou a fazer boa parte das traduções. He traduzido la que mais deseava ter. Só nesse disco, ela assina 10 delas, sendo 2 sozinha. A maioria das adaptações em parceria foram feitas junto de Inácio Ballesteros, colaborador de longa data dela, creditado como Badia. Eu canto sempre no mesmo dia a canção no diferentes idiomas, porque escuto muito a diferença da minha voz dia por dia. Então, não gosto que quando eu escuto a versão italiana, escuto uma voz com uma intenção e depois em espanhol diferente. Se afora está chovendo ou se afora está sol, cambio. Eu gosto de tratar a canção como uma única coisa. Tenho a sorte que as pessoas que me ajudam a fazer uma adaptação em espanhol, francês, ou inglês ou português, eles me ajudam a ter, quando é possível, as mesmas palavras. 90% das vezes eu fazer uma música pelo significado, pelas letras, né? Então, não pode justificar uma letra que não é exatamente igual em outro idioma. Laura explicou que não lançou uma versão de Looking for an Angel em italiano e espanhol porque não gostou de como ficou além do inglês. Ela disse que quando se traduz uma música escrita originalmente em outro idioma, é preciso manter a magia.
Em entrevistas, ela também já falou que não gosta quando mudam a ideia central das letras nas gravações que fazem de suas músicas, mas que adora quando criam versões em outros estilos musicais. Não tenho uma estratégia, eu canto. A melodia, a história, os idiomas são maravilhosos porque são diferentes, mas ao mesmo tempo, dentro da música, é a mesma coisa, sabe? As fotos do álbum foram feitas por Fabrizio Ferri. Sobre a escolha do fotógrafo, Laura disse em entrevista que ela o convidou para jantar e lhe perguntou como ele a via. Fabrizio Ferri respondeu que a enxergava como curiosa, calma e sensual. Algo que a italiana sentiu que estava representada no sentimento das canções de La Mia Risposta. La Mia Risposta, Mi Risposta, me acompanhou bastante ao longo dos anos. Já quero mais canções dele de volta nos setlists dos shows, hein? Sonhar ainda é de graça. É um disco único da Laura Pausini e que vale a pena relembrar. Para quem quiser conhecer, eu recomendo muito. É um álbum, assim, fantástico, que capturou o momento de transição dela e apresentou um lado que grande parte do público poderia até não esperar. Mas isso foi ótimo, porque esse tipo de surpresa e ousadia é algo super bem-vindo e que só tem a acrescentar na carreira de um artista com o passar do tempo. Laurinha construiu uma relação de confiança com seu público fiel, o que é bem raro de acontecer na indústria da música. Cantando em diferentes idiomas, fez com que cada um de seus fãs sentisse como se ela estivesse conversando diretamente com eles por todos esses anos através das canções. Porque ela consegue descrever muito bem o que as pessoas sentem. É lindo. Felizmente, ela continuou a se aventurar no decorrer de sua carreira icônica. É muito bom ter espaço para se expressar. Para um artista, ter liberdade para crescer, mudar e contar histórias é o melhor que pode acontecer durante o processo de criação. É o ambiente perfeito para dizer aquilo que se tem vontade. E a resposta de Laura Pausini vem sempre através da música.